Olá, sejam bem-vindos. Olha, hoje o nosso papo vai ser um pouco diferente. A gente não vai só analisar um tópico, a gente vai, entrar na mente e no laboratório de um especialista. O nosso universo aqui é o da microsoldagem em placas de smartphone. Sabe, aquele lugar onde um errinho de 1 milímetro ou, 10 graus Celsius pode ser a diferença entre um aparelho salvo e um peso de papel bem caro. E para guiar a gente, temos um material muito bom, uma demonstração super detalhada do canal Old School Team Telecellular Academy, alguns manuais técnicos e o que para mim é a chave de tudo, uma tabela de referência de temperaturas. A nossa missão aqui é desvendar não só o como se faz o reparo, mas o porquê de cada passo, de cada decisão. Entender a ciência por trás da habilidade. Ok, vamos mergulhar nisso. E essa missão, ela é a chave de tudo. O que é fascinante nisso é que todo esse processo manual de microsoldragem é, no fundo, uma tentativa de replicar a precisão absurda de uma máquina de fábrica, só que com ferramentas manuais e o cérebro humano, né? O sucesso nunca é sorte. Ele se baseia em 3 pilares. Um ambiente de trabalho que você controla totalmente, um conhecimento profundo dos materiais ali na sua frente e, o mais importante, um controle quase obsessivo do processo. E nesse processo, a temperatura é a rainha. Cada detalhe, sabe? Da umidade do ar na sala até a composição química da solda. Tudo isso muda completamente o resultado final. Certo, então vamos começar pelo começo mesmo, antes de ligar qualquer equipamento. A primeira coisa que as fontes batem muito na tecla é a proteção contra um inimigo invisível, a descarga eletrostática, a tal da ISD. E não é só usar uma pulseirinha, né? O material fala de um sistema completo. Manta antistática aterrada, a pulseira, o jaleco e um aterramento na bancada com uma resistência baixíssima de no máximo 5 ohms. Parece exagero, mas os dados mostram por quê. Exato. Não é exagero nenhum, é a base da pirâmide. E o dado que o material traz é, assustador. 90% dos danos por estática são latentes. Pensa nisso como se fosse uma rachadura minúscula, invisível, no para-brisa de um carro. O telefone não morre ali na sua bancada. Você termina o reparo, testa, ele funciona, perfeito. Mas aquela rachadura interna no componente, causada por um descuido de 1 segundo, vai crescer com o tempo, com o calor do uso diário. Aí, semanas depois, o Wi-Fi do aparelho para de funcionar do nada, o cliente volta furioso e o técnico nem imagina que o problema foi plantado lá no começo de tudo. É uma falha silenciosa, traiçoeira. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Então, não é sobre o aparelho funcionar agora, é sobre ele continuar funcionando daqui a 6 meses. Ok. Protegidos contra esse inimigo elétrico. Mas as fontes dizem que até o ar do laboratório pode sabotar o trabalho. Falam numa temperatura ambiente ideal entre 24 e 25 graus e umidade do ar abaixo de 50%. Isso parece muito específico. Por que o ar da sala importa tanto assim? Essa é uma pergunta excelente, porque parece um detalhe menor, mas é fundamental para a consistência. A solda é um processo químico e físico, né? A forma como a pasta de solda se ativa com o fluxo, a velocidade com que o calor se dissipa na placa, tudo isso é influenciado pela temperatura e pela umidade do ambiente. O vídeo dá um exemplo perfeito. Imagina um técnico em Manaus, trabalhando com 40 graus e 90% de umidade. Agora, imagina outro em Porto Alegre, num dia frio, 15 graus. Se os dois usarem exatamente a mesma configuração na estação de solda, tipo 350 graus, o resultado vai ser drasticamente diferente. Peraí, mas na prática, o que acontece de errado na placa do técnico lá de Manaus? A solda não derrete direito? Ou ela derrete rápido demais e escorre para onde não devia? As duas coisas podem acontecer. No ambiente quente e úmido de Manaus, a placa já está, de certa forma, pré-aquecida. Os 350 graus da estação podem agir rápido demais, fazendo a solda fluir de forma descontrolada. Pode até causar bolhas na placa. Já no frio de Porto Alegre, a placa vai roubar muito calor da ponta do ferro ou do ar quente.
E os mesmos 350 graus podem não ser suficientes para criar uma junta de solda perfeita. O resultado é uma solda fria que vai quebrar com o tempo. Entendi. Então, o ar-condicionado ou o desumidificador não são um luxo para o conforto do técnico. São, na verdade, ferramentas de precisão. É para garantir que a receita de bolo funcione da mesma forma todo dia, não importa se está em Manaus ou em Porto Alegre. Exatamente. É sobre remover as variáveis imprevisíveis da equação, para que o processo seja padronizado e, mais importante, repetível. Faz todo sentido. Bom, com o nosso laboratório transformado numa bolha de ambiente controlado, podemos falar dos materiais. E aqui, nossa, as fontes apontam para uma mudança que virou a indústria de cabeça para baixo. A transição da solda com chumbo para sem chumbo, a famosa lead-free. O manual até nos lembra que, em 2006, a norma Halls proibiu metais pesados como chumbo nos eletrônicos. E o motivo é sério. O chumbo é tóxico. A exposição prolongada causa uma doença grave chamada saturnismo. E essa mudança, embora tenha sido crucial para o meio ambiente e para a saúde, foi um terremoto para os técnicos. As novas ligas, como as de estanho prata-cobre, elas têm um comportamento completamente diferente. O ponto principal é que elas precisam de mais calor para derreter. O ponto de fusão é bem mais alto. E, mecanicamente, elas são mais duras, mais quebradiças. Com os ciclos de esquenta-esfria do uso normal de um celular, elas tendem a criar microfissuras com o tempo, sabe? Muitos técnicos que passaram, 20 anos dominando o feeling da solda com chumbo, tiveram que reaprender tudo do zero. E é exatamente aqui que eu encontrei um dilema super interessante no material. O exemplo clássico são as GPUs de notebooks. As fontes citam que muitos técnicos experientes, quando pegam um problema crônico de trinca na solda original lead-free, eles fazem o seguinte: removem toda a solda de fábrica e a substituem por uma liga antiga com chumbo. E o resultado? O problema some e muitas vezes o chip até opera mais frio. Isso me parece uma encruzilhada. E é exatamente isso. Uma encruzilhada técnica e, de certa forma, até ética. De um lado, você tem a norma da indústria, a preocupação ambiental. Do outro, a realidade prática de que, em certos casos específicos, a solução mais antiga e poluente pode paradoxalmente resultar num reparo mais duradouro e um cliente mais satisfeito. Não tem uma resposta fácil, né? O papel do técnico de ponta é conhecer as propriedades das duas ligas para tomar uma decisão informada, explicando os prós e os contras para o cliente. Ok, isso é complexo. E nos leva direto para o coração do nosso assunto. Com o ambiente controlado e o conhecimento dos materiais, como é que a gente calibra as ferramentas? É aqui que entra aquela tabela de temperaturas que parece a receita secreta. Como ela organiza esse conhecimento para não ser só um chute? Essa tabela, que é baseada na estação de ar quente Quick 861DW, que é tipo um padrão de mercado, é a materialização do método científico no reparo. Não são números aleatórios, são presets ou canais que foram testados e validados para tarefas específicas. Isso, claro, naquelas condições de laboratório que a gente já discutiu. Cada canal é uma receita para um resultado específico. Então vamos abrir esse livro de receitas. Canal 1, 220 graus Celsius com o volume de ar no máximo em 100 e um bico bem fino. 220 graus parece pouco calor para a solda, né? Qual é a lógica aqui? E qual é o erro que um iniciante cometeria nesse passo? A lógica é que o objetivo aqui não é derreter solda, é amolecer a resina, aquela cola preta ou transparente que a fábrica usa para proteger os componentes contra a vibração. O erro do iniciante seria a impaciência. Ele pensaria, isso não está funcionando, e aumentaria a temperatura para 300, 350 graus. O resultado, em vez de só amolecer a resina na superfície, ele ia começar a cozinhar o componente minúsculo que está por baixo, ou até mesmo a placa, causando bolhas, danos irreversíveis. Sem nem perceber, os 220 graus com ar forte são o equilíbrio perfeito para aquecer a resina rápido, sem transferir calor em excesso para a placa. Ah, entendi. É um calor superficial e rápido. E o canal 2? A tabela diz 350 graus, ar em 50. Esse parece ser o arroz com feijão da bancada. É exatamente isso. É o seu ajuste de uso geral. Perfeito para remover e recolocar a maioria dos CIs
conectores, fazer rebolling, a temperatura é autossuficiente para trabalhar com as vigas mais comuns e o fluxo de ar é moderado para não mandar os componentes vizinhos voando pela bancada, né? Já o canal 3, com 380 graus e ar em 60, com bocais maiores, aí já é artilharia pesada. Você só usa isso para componentes grandes, como CPUs ou conectores metálicos blindados, que dissipam muito calor e precisam de uma quantidade enorme de energia térmica para que a solda entre em fusão em todos os pontos ao mesmo tempo. Essa lógica de presets se estende para as outras ferramentas, tipo o ferro de solda, certo? E além das estações, o vídeo da Old School Team mostra um arsenal de ferramentas manuais, o que é realmente essencial ali. Sim, a lógica é a mesma para o ferro de solda. Para as ferramentas manuais, o essencial é a qualidade e a especificidade. O vídeo mostra, por exemplo, não um, mas 3 pincéis antiestáticos. Um exclusivo para álcool isopropílico, um para água desionizada e um para uso a seco para evitar contaminação. Uma de cerâmica, que é um isolante térmico e elétrico, fundamental para manipular um componente enquanto ele ainda está quente. E 2 de alta precisão. E, claro, a lâmina para remover resina, malha de soldar de boa qualidade e consumíveis antiestáticos. E os químicos? Como fluxo de solda, eu vejo muitos vídeos com técnicos assim inundando a placa de fluxo. Qual a abordagem correta segundo as fontes? A regra de ouro, repetida várias vezes no material, é: use a quantidade mínima necessária. O excesso de fluxo é um erro muito comum, primeiro porque ele pode mascarar problemas, tipo pontes de solda minúsculas entre os pads. Segundo, porque o fluxo, quando aquecido, se torna corrosivo. Se você não limpar 100% dele depois, o que é quase impossível quando tem excesso, ele pode continuar corroendo a placa lentamente com o tempo, e isso causa falhas futuras. Menos é mais. Ok, com a teoria toda montada, vamos para a sala de cirurgia. O vídeo guia a gente passo a passo na troca de um conector. Vamos seguir os movimentos do técnico e entender as decisões por trás de cada um. O primeiro passo, claro, é a proteção. Sempre. Isolar a área com fita Kapton. Isso protege componentes sensíveis próximos, como microfones, que podem ser danificados pelo calor ou pelo álcool da limpeza. É um passo simples que evita muita dor de cabeça. Depois, com o canal 1, que a gente já discutiu, 220 graus e ar forte, ele remove a resina ao redor do conector, expondo os pontos de solda com a lâmina. É um trabalho de paciência. E agora vem a parte que, para mim, foi a grande revelação de todo o processo. Para remover o conector que está soldado com aquela liga lead-free super resistente, ele não simplesmente aumenta a temperatura da estação ao máximo. Ele faz algo que parece totalmente contraintuitivo. Ele adiciona mais solda, e uma solda diferente, de ponto de fusão mais baixo. Ele literalmente contamina a solda original. O que é essa feitiçaria? Isso não é feitiçaria, é química aplicada. E é a marca de um técnico que realmente entende o que está fazendo. A solda lead-free original precisa de, digamos, 380 graus para derreter. Aplicar tanto calor por tanto tempo na placa é extremamente arriscado. Ao adicionar uma solda de 138 ou 183 graus e misturar, ele cria uma nova liga metálica ali na hora. E essa nova liga tem um ponto de fusão geral muito mais baixo. Então, em vez de subir a montanha, ele basicamente cava um túnel por baixo dela. Perfeita analogia. Ele enfraquece o inimigo antes da batalha. Agora, ele consegue remover o conector usando talvez 340 ou 350 graus, com muito menos tempo de exposição ao calor. O benefício é uma redução drástica do estresse térmico na placa e nos componentes vizinhos. É a diferença entre uma cirurgia de precisão e uma demolição. Brilhante. Com o conector antigo fora, o foco muda para a limpeza. É quase um ritual. E tem que ser. Primeiro, com a malha de dissoldar em um pouco de fluxo, ele remove toda a liga antiga dos pads, deixando eles perfeitamente planos. Depois, a limpeza química com álcool isopropílico para remover todo e qualquer resíduo de fluxo. Os pads precisam ficar brilhantes, como espelhos. Qualquer sujeira aqui vai comprometer a nova conexão. E o passo final, antes de colocar o novo componente, é preparar esses pads limpos, adicionando uma fina camada da nova solda que vai ser usada, certo? Exato. Ele estanhou os pads com a solda de 183 graus. Isso garante que quando o novo conector for posicionado e o ar quente for aplicado, a fusão seja instantânea e uniforme em todos os pontos.
É preparar o terreno para garantir uma conexão elétrica e mecânica perfeita que vai durar. Então, Agora sim, podemos ir para o coração do reparo, o protagonista, o componente BGA. o famoso BGA. As fontes usam uma definição bem direta, né? Ball Grid Array, ou seja, bolas dispostas em grades. E a genialidade ou a maldade, dependendo do dia, é que todos os contatos estão escondidos debaixo do chip. Exatamente. E é isso que define todo o desafio. Num componente normal, com os pinos para fora, você olha e vê se a solda ficou boa. Certo, você consegue inspecionar. Isso. No BGA, você trabalha às cegas. A sua confiança tem que estar toda no seu método, não no que você vê. É por isso que o processo de reballing é tão crucial. Explica um pouco o que é o reballing. O reballing é literalmente refazer as esferas de solda. Depois de tirar o componente, você precisa limpar tudo, o chip, a placa, e criar esferas novas e perfeitas no componente antes de soldar de volta. E como se faz isso? A gente usa uma lâmina de metal cheia de furinhos, chamada stencil. Você alinha o stencil no chip, passa a solda em pasta e quando aquece, a mágica acontece. A pasta vira centenas de bolinhas idênticas, exatamente onde precisam estar. Incrível! E como as fontes lembram, com os componentes de hoje do tamanho de um grão de areia, um bom microscópio não é luxo, é o seu olho no campo de batalha. E para organizar tudo isso, a aula da Old School Team propõe uma estrutura que eu achei fantástica. Os 4 pilares do processo de solda. É tipo um mapa mental para entender por que um reparo deu certo ou errado. Sim, é ótimo. Os pilares são materiais, procedimentos, máquinas e o operador. E o mais interessante é como eles se conectam, né? Não adianta nada ter a melhor máquina, o terceiro pilar, se a sua solda em pasta, que é o primeiro pilar, está vencida. Não vai funcionar. Não vai. Ou você pode ter os melhores materiais, mas se não seguir o procedimento correto de aquecimento, que é o segundo pilar, você vai danificar tudo. É como tentar fazer um bolo. Você pode ter o forno mais moderno do mundo, mas se o fermento estiver velho, já era. Exatamente essa analogia. E na nossa área, o fermento velho pode ser um fluxo de solda de baixa qualidade, ou um stencil um pouquinho torto que ninguém percebeu. E tudo isso amarrado pelo quarto pilar, que é o operador. A mão firme, a paciência, o conhecimento. A falha em um único pilar desmorona a estrutura inteira. O sucesso é o equilíbrio perfeito entre os 4. Então vamos levar esses pilares para a prática. Como é que isso vira configuração na bancada? É aqui que a tabela de referência da telecélula vira o nosso mapa do tesouro. Ajuda demais. Ela padroniza as configurações para uma estação muito popular, a Quick 861DW. Vamos detalhar isso um pouco. É um ótimo ponto de partida. A padronização tira um monte de variáveis da equação, sabe? Aí o técnico pode se concentrar na técnica em si. Certo. A sugestão é programar 3 canais. O canal 1, 220 graus com o ar no máximo em 100 e um bico fininho de 3 milímetros. O foco aqui é tirar a resina. E essa etapa é fundamental. Tentar tirar um componente com resina sem antes amolecer e limpar ela com essa configuração é a receita para arrancar um pad da placa. É um passo preparatório para garantir a integridade da placa. Faz todo sentido. Depois vem o canal 2, que seria o faz tudo. 350 graus, ar em 50 com um bico médio de 6 ou 8 milímetros. Esse é o seu cavalo de batalha. Para o uso geral, né? Remover componentes, fazer o próprio reballing no stencil. Exato. A temperatura é suficiente para derreter a solda lead-free e a vazão de ar é moderada para não sair jogando os componentes vizinhos para todo lado. E por último, o canal 3 para os pesos pesados, 380 graus, ar em 60 e um bico mais largo de 10 ou 12 milímetros, usado para componentes grandes, tipo CPUs ou conectores que dissipam muito calor. Isso. Nessas áreas, a placa funciona como um grande dissipador de calor. Ela rouba a temperatura que você está aplicando. Então você precisa de um pouco mais de energia, ou seja, mais temperatura e mais ar, para compensar essa perda e chegar no ponto de fusão. O mesmo vale para o ferro de solda. Que também tem configurações diferentes. Sim, temperaturas que vão de 290 graus para uma limpeza mais delicada, até 380 para pads maiores. Mas aqui tem um detalhe que a aula ao vivo destaca e que é, assim,
Crucial. Essas configurações não são uma lei universal, né? De jeito nenhum. Elas são um padrão de referência. Exato. E elas foram calibradas para um ambiente controlado, 25 graus de temperatura ambiente e umidade abaixo de 50%. Isso levanta uma questão essencial para o técnico. Você tem que conhecer o seu ambiente de trabalho. Tem que adaptar. Mas o técnico tem que ser o navegador. Adorei a analogia. E essa navegação não é só sobre acertar a temperatura, mas também o tempo. A aula descreve as fases do aquecimento, pré-aquecimento, a fase soak, para ativar o fluxo, o reflow, que é quando a solda derrete, e o resfriamento. Um ciclo todo de, em média, 3 minutos. E aqui está, talvez, o maior segredo da microsoldagem, que as fontes repetem como um mantra. A relação é sempre temperatura versus tempo. Não é só a temperatura. Não. O erro do iniciante é a ansiedade. Ele pensa, se 350 é bom, 450 vai resolver mais rápido. É um erro catastrófico. O que acontece? Calor demais ou rápido demais causa bolhas na placa, que são delaminações internas, irreversíveis. Carboniza o fluxo, transforma ele num resíduo que pode causar curto. É uma dança delicada. Você precisa dar tempo para o calor se espalhar de forma homogênea. E essa busca pelo controle aparece em detalhes pequenos, mas geniais. A aula ao vivo tem uma dica que ficou na minha cabeça. A regra dos 3 segundos para limpar os pads com o ferro e a malha. O instrutor fica repetindo. 1, 2, 3. Encosta e tira. É brilhante, porque ensina uma filosofia inteira num gesto só. Que é? A filosofia do mínimo necessário. Em microsoldagem, excesso é sempre o vilão. Calor em excesso danifica. Fluxo em excesso deixa resíduo. Pressão em excesso na malha, arranca um pad. Tudo na medida certa. Na medida exata. A regra dos 3 segundos te força a aplicar só a energia necessária para derreter a solda e a malha absorver. Nem um microsegundo a mais. É a busca pela eficiência máxima com um mínimo de agressão. Falando em limpeza, o material traz outra dica que me surpreendeu totalmente. A eficácia da água deionizada. Eu sempre associei limpeza de eletrônicos com álcool isopropílico. Todo mundo, né? Mas a fonte diz que a água pode ser incrivelmente melhor. É um desses conhecimentos que quebra paradigmas. O álcool é um bom solvente, mas o fluxo de solda deixa resíduos que são sais. E o melhor solvente para sais é a água. Faz sentido. A água deionizada, que é H2O puro, sem minerais, ela é extremamente agressiva na busca por íons para se estabilizar. Então ela literalmente arranca esses resíduos da placa de um jeito que o álcool não consegue. É incrível pensar que a solução para um problema de alta tecnologia pode ser algo tão fundamental quanto a água pura, né? Exatamente. E o processo de limpeza que eles descrevem é um sistema de 3 etapas. Primeiro, a limpeza pesada com a água deionizada e uma escova. Depois, entra o álcool. Não mais para limpar, mas para deslocar a água, ajudar a secar. Ah, entendi. E o golpe final é usar o calor do canal 1, aquele de 220 graus com ar no máximo, para evaporar qualquer umidade que tenha sobrado. O resultado, nas palavras da fonte, é uma placa que parece que nunca foi aberta. O brilho volta, tudo fica limpo. Uau! É um nível de detalhe que separa mesmo o amador do profissional. Então, recapitulando o nosso mergulho, começamos com a proteção ISD, entendendo que o maior perigo é o dano invisível, o dano latente. Isso. Depois a gente viu a norma RoHS, e porque a solda sem chumbo é uma questão de saúde e também ambiental. Organizamos o trabalho com a estrutura dos 4 pilares: materiais, procedimentos, máquinas e operador. O guia completo. E por fim, vimos na prática como dominar essa relação entre temperatura e tempo é o verdadeiro segredo do sucesso com componentes BGA. Foi uma jornada completa, né? Da base da bancada até a técnica mais refinada. E as fontes ainda deixam a gente com um último ponto para pensar, que conecta tudo isso de uma forma bem complexa. Manda. Lembra da nossa conversa sobre a solda com e sem chumbo? O material menciona que em aplicações de alto estresse térmico, como GPUs de notebooks, videogames, a solda lead-free, padrão RoHS, por ser mais dura, menos elástica, pode criar microfissuras com o tempo.
com esquenta e esfria constante. Exatamente. Em consequência disso, é aquele defeito famoso de que o componente dissolda sozinho. E aí surge o dilema. Alguns técnicos, para entregar um reparo que eles consideram mais durável, removem toda a solda lead-free e fazem o reballing com a solda antiga, com chumbo. Porque ela é mais maleável. Isso, ela suporta melhor esse estresse. E isso mostra que a excelência técnica hoje vai muito além da habilidade manual. Ela envolve também tomar decisões críticas e muito conscientes na bancada. O que tudo isso significa no final das contas? Passando por todo esse material, fica muito claro que a microsoldagem de elite não é um ato de improviso ou de feeling. É uma ciência. É sobre construir um sistema controlado. Controlar o ambiente contra estática e variações climáticas, entender profundamente os materiais e suas limitações, especialmente a questão da norma RoHS, e executar tudo com base numa receita, num perfil térmico testado e validado. Exatamente. A gente viu a importância de seguir esse padrão rigoroso, quase como uma receita de um prato sofisticado. Cada ingrediente, cada temperatura, cada tempo, tudo tem um porquê. Mas, e isso é o que separa os grandes mestres, a verdadeira maestria em reparos avançados muitas vezes está em saber quando e principalmente como ajustar essa receita. Isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Sim, a gente passou todo esse tempo aprendendo a seguir as regras e os parâmetros validados. Mas fica a pergunta: com base em todos esses princípios de controle térmico e conhecimento de materiais, em que situações um técnico experiente poderia, conscientemente, desviar-se desses parâmetros de temperatura? E que novos riscos e possibilidades essa decisão calculada traria para o reparo?